Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 19. 14 de outubro de 1900. O perigoso flagelo dos burgueses. Só a inocência atrai a misericórdia e mitiga a justa indignação. Esta manhã me sentia tão aturdida que não reagia, nem podia ir com o habitual, como o habitual, em busca de meu sumo bem. De vez em quando se movia dentro de mim e se fazia ver. E me abraçando toda e compadecendo, me dizia: pobre filha, tens razão de não poder estar sem mim. Como poderias viver sem o teu amado? E eu, perturbada com suas palavras, disse: ah, meu amado, que duro martírio é a vida, por os intervalos em que sou obrigada a estar sem ti. Tu mesmo o dizes que tenho razão nisto, e logo me deixas? E ele se escondeu, como se não quisesse que ouvisse o que eu dizia. E eu fiquei de novo no meu tumulto, não podendo dizer mais nada. E vendo-me de novo turbada, disse: tu és todo o meu contentamento. No teu coração encontro verdadeiro repouso, e repousando, sinto nele as mais queridas delícias. E eu, sacudindo-me de novo, disse-lhe: também para mim tu és todo o meu contentamento. Tanto que todas as outras coisas não são para mim senão amarguras. E ele, retirando-se de novo, me deixou meio a falar, ficando mais perturbada que antes. E assim continuou esta manhã. Parecia que tinha vontade de jogar um pouco. Depois disso, me senti fora de mim mesma. E vi que vinham pessoas desconhecidas, vestidas de burgueses, e as pessoas, ao vê-las, todas se horrorizavam e davam um grito de espanto e de dor, especialmente as crianças, e diziam: se estes nos caem em cima, para nós tudo terminou. E acrescentavam: escondam as jovens, pobre juventude se chega às mãos destes. Então eu, dirigindo-me ao Senhor, lhe disse: piedade, misericórdia, afasta este flagelo tão perigoso para a mísera humanidade. Te movam a compaixão as lágrimas da inocência. E ele: ah, minha filha, só pela inocência tenho consideração pelos outros, só ela me arranca a misericórdia e mitiga a minha justa ira. Capítulo 20. 15 de outubro de 1900. Luta entre o confessor
e Jesus pela crucificação de Luísa. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, o bendito Jesus fez-me ouvir a sua voz que dizia: Minha filha, esta manhã sinto toda a necessidade de ser confortado. Toma um pouco as minhas penas sobre ti e deixa-me repousar no teu coração. E eu, sim, meu bem, torna-me partícipe das tuas dores. E enquanto eu sofro em teu lugar, terás todo o tempo para te poder restaurar e para teres um doce repouso. Só te peço que esperes mais um pouco até que eu fique sozinha, porque me parece que ainda está o confessor, para que ninguém me veja sofrer. E ele, que importa que esteja presente o Pai? Não seria melhor que, em vez de ter alguém que me alivie, tenha dois? Você sofrendo e ele concordando comigo com a minha mesma intenção? Enquanto isso, o confessor que colocava a intenção da crucificação, e de imediato o Senhor, sem o mínimo atraso, me participou as penas da cruz. Depois de ter estado um pouco nesses sofrimentos, o confessor chamou-me à obediência. Jesus retirou-se e eu tratava de submeter-me a quem me ordenava. Quando em um instante de novo veio o meu doce Jesus, que me queria submeter pela segunda vez às penas da crucificação. E o meu pai não queria. E eu, quando me uniformizava com Jesus, isto é, a sofrer, ele vinha. Quando o confessor via que começava a sofrer, com a obediência parava o sofrimento, e Jesus se retirava. Eu sofria uma pena grande ao vê-lo retirar-se, mas fazia quanto mais por obedecer. E às vezes, como via presente ao confessor, deixava-os fazer a eles, esperando a ver quem vencia, a obediência ou nosso Senhor. Parecia-me ver lutar a obediência a Jesus, ambos potentes, capazes de poder enfrentar uma luta. Depois de terem lutado, no momento de ver quem vencia, veio a rainha mãe, que se aproximando do pai, lhe disse: Meu filho, esta manhã, em que ele mesmo quer que sofra, deixe-o fazer. De outra maneira, não serão livrados, nem sequer em parte, dos castigados. Naquele momento o pai cessou, como se tivesse distraído em sustentar a luta. E Jesus, vencedor, me sujeitou de novo às dores, mas com tal veemência e acerbas dores, que eu mesma não sei como fiquei viva. Quando pensava que ia morrer, a obediência chamou-me novamente e encontrei-me em mim mesma. Reconfortado, o bendito Jesus, mas não contente ainda. Regressando, queria repetir pela terceira vez, mas a obediência, armando-se de força, desta vez, se fez vencedora, perdendo meu amado Jesus. Com tudo isto, de vez em quando o tentava. Quem sabe, talvez pudesse vencer novamente ele, tanto que me dava calma e devia dizer: Mas, meu Senhor, fica um pouco quieto e deixa-me em paz. Não vês que a obediência se pôs em armas e não quer ceder? Por isso tenha paciência, e se quiser repetir a terceira vez, promete-me que me fará morrer. E Jesus: Sim, venha. E eu disse ao Pai, e também nisto a obediência se tornou inexorável, apesar de que o meu doce bem me chamava, dizendo: Luísa, vem. Eu lhe dizia que me chamava, mas me respondia com um não determinante. Que obediência é esta que quer fazer em tudo, e sobretudo de senhora? Quer se meter em coisas que não lhe pertencem? Como é o morrer, e além disso, bonita coisa, expõe uma pobre infeliz aos perigos de morrer, faz-lhe tocar com a mão o porto da felicidade eterna, e então, para mostrar que em tudo sabe fazer de senhora, pela força que possui, a detém e a faz permanecer na mísera prisão do corpo. E se lhe perguntarem por que tudo isso, primeiro não te responde, e depois, em sua muda linguagem, te diz: por quê? Porque sou senhora,
e tenho o império de tudo, e tenho o império sobre tudo. Parece que sim. Quero estar em paz com esta bendita obediência. Se necessita uma paciência de santo, e não só, mas a mesma de nosso Senhor. De outra maneira, se está em contínuas fricções, porque se trata de que quer tocar os extremos. Então, vendo que não podia vencer em nada, o bendito Jesus se acalmou diante da obediência e me deixou em paz. Me amenizou as penas que sofria e me disse: minha querida, nas dores que sofreste, quis fazer-te sentir o furor da minha justiça ao derramá-la um pouco sobre ti. Se você pudesse ver com clareza o ponto até onde os homens a fizeram chegar, e como o furor de minha justiça se armou contra eles, você tremeria dos pés à cabeça, e não faria outra coisa que me pedir que chovessem sobre você as penas. Então, parecia que me sustentava nos meus sofrimentos, e para me animar dizia-me: eu sinto-me melhor, e tu? E eu: ah, Senhor, quem pode dizer o que sinto? Me parece como se tivesse sido triturada dentro de uma máquina. Sinto tal aniquilamento de forças que, se tu não me infundes vigor, não posso recuperar. E ele: amada minha, é necessário que, ao menos, de vez em quando sintas com intensidade as penas. Primeiro por ti, porque, por quanto bom seja um ferro, se deixa largamente, sem o pôr no fogo, sempre adquire algo de ferrugem. Segundo, por mim, que se por longo tempo não me derramava sobre ti, minha ira se acendia em tal modo que não teria nenhuma consideração, nem livraria a ninguém. E se não pudesse, e se não pusesse sobre ti minhas penas, como poderia manter-te a palavra de perdoar em parte ao mundo dos castigos? Depois disso, o confessor veio chamar-me à obediência, e assim eu voltei em mim mesma. Capítulo 21. 17 de outubro de 1900. Uma alma sofredora e uma oração humilde fazem perder toda a força de Jesus e o torna tão débil de deixar-se atar por aquela alma, o aspecto da justiça. Ao vir o meu amável Jesus, pareceu-me vê-lo tão sofredor que dava compaixão. E lançando-se em meus braços, me disse: minha filha, acalma o furor de minha justiça. De outra maneira, enquanto estava nisto, pareceu-me ver a justiça divina armada de espadas, de flechas de fogo, que dava terror, e ao mesmo tempo a força com que pode agir. Por isso, toda assustada, disse: como posso acalmar a tua ira, se te vejo tão forte que podes num simples instante aniquilar céu e terra? E ele, no entanto, uma alma sofredora e uma oração humildíssima fazem-me perder toda a minha força. E fazem-me tão débil que me deixo atar por essa alma, como a ela parece, e lhe apraz. E eu: ah, Senhor, em que aspecto tão feio se faz ver a justiça? E Jesus acrescentou: não é feia, se tu a vês tão armada, isto é provocado pelos homens, mas em si mesma é boa e santa, como os meus outros atributos, porque em mim não pode haver sequer a sombra do mal. É verdade que seu aspecto parece áspero, pungente, amargo, mas os frutos são doces e saborosos. Dito isto, desapareceu. Capítulo 22. 20 de outubro de 1900. A justiça quer a satisfação do que é injusto. Assim, o amor quer o alívio de amar e de ser amado. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, me fazia ver seus atributos e me disse: minha filha, todos meus atributos estão em contínua atitude para com os homens, e todos exigem o seu tributo.
Depois acrescentou: assim como a justiça quer a satisfação do que é injusto, assim, meu amor, quero o desabafo de amar e de ser amado. Tu põe-te na justiça e reza. Repara, e quando receberes algum golpe, tenha paciência de suportá-lo. Depois passa ao meu amor e dá-me o desafogo do amor. De outra maneira, ficaria desiludido no amor. Desta vez sinto toda a necessidade de desabafar o meu amor reprimido. E se me fosse dado fazê-lo, definharia e desmaiaria. Enquanto dizia isto, começou a me beijar, a me acariciar e a me fazer tantas que não tenho palavras para saber manifestá-las. E queria que eu lhe correspondesse dizendo-me: assim como eu sinto a necessidade de desabafar contigo em amor, assim tu tens necessidade de desabafar em amor comigo, não é verdade? Então, depois de nos termos descarregado mutuamente no amor, desapareceu. Capítulo 23. 22 de outubro de 1900. Dúvidas de Luísa sobre as coisas que lhe acontecem. Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana. Sua razão é divina. Esta manhã me encontrava toda oprimida e com temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim, mas o demônio. Mas apesar disso, não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo, e assim que se dignou vir, me disse: o que é que garante que o sol nasce senão a luz, que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se dissesse que o sol nasceu, e no entanto parece mais densa a escuridão da noite, e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é sol verdadeiro, o que saiu, senão falso, porque não se veem os efeitos do sol. Agora, se a minha visão se afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro pensando que não sou eu quem obra em ti? Acrescento, porque assim o quer a obediência, que no outro dia estava pensando que se de verdade acontecesse tantos castigos que eu escrevi nesses cadernos, quem terá coração de ser espectador? E o bendito Senhor claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto ainda estiver sobre a terra, outros depois de minha morte, e alguns outros serão diminuídos em parte. Então fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era a minha vez de ver todos. Aqui está satisfeita a senhora Obediência, que começou a franzir a testa, a dar lamentos e a repreender. Parece que esta bendita senhora não quer em nenhum modo adaptar-se à razão humana, não quer ocupar-se de nenhuma circunstância, mas parece que não tem razão. E, na verdade, é um martírio ter que ver com alguém que não tem razão, porque para poder estar um pouco bem é necessário perder a própria razão, porque a senhorita vai se gabando. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso não sei adaptar-me à maneira humana. Minha razão é divina, e quem quiser viver em paz comigo, é absolutamente necessário que perca a sua razão para fazer aquisição da minha. Assim é como raciocina a senhorita. O que se pode dizer da senhora Obediência? É melhor calar-se, porque ao direito, ou ao contrário, sempre quer ter a razão, e se gloria de negá-la sempre. Capítulo 24. 23 de outubro de 1900. O verdadeiro amor nunca está sozinho. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me fazia ver o confessor que punha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Minha pobre natureza sentia repugnância.
não porque não quisesse sofrer, senão por outras razões que não é necessário descrevê-las aqui. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao Pai: não quer submeter-se. Eu me enterneci ante o lamento. O padre revogou a ordem e me submeti. Depois de ter sofrido um pouco, como via o Pai presente, o Senhor disse: amada minha, eis o símbolo da Santíssima Trindade, eu, o Pai e tu. Meu amor, desde Abba eterno, jamais esteve sozinho, senão sempre unido em perfeita e recíproca união com as divinas pessoas, porque o verdadeiro amor jamais está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é da natureza do amor divino, ou bem está, só aparentemente. Se soubesses quanto me agrado, e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde Abba eterno reinava e reina ainda agora na Santíssima Trindade. Eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo, para poder continuar mais perfeitamente esse amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Capítulo 25. 29 de outubro de 1900. A coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Depois de ter passado alguns dias de privação e de silêncio, esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, disse: vê-se que não é mais vontade tua o meu estado. E ele: sim, sim, levanta-te e vem aos meus braços. Por este falar esqueci o estado penoso dos dias passados e corri a seus braços, e como se via o lado aberto, disse: meu amado, já faz algum tempo que não me admitiste a chupar o teu lado. Peço-te que me admitas hoje. E Jesus, amada minha, bebe, pois, ao teu prazer e cura-te. Quem pode dizer minha alegria e avidez com que pus minha boca para beber daquela fonte divina? Depois de beber, até não ter mais onde colocar nem sequer outra gota, separei-me e Jesus me disse: saciaste? Se não, segue bebendo. E eu, saciada não, porque dessa fonte, quanto mais se bebe, mais cresce a sede. Só que, sendo muito pequena a minha capacidade, não sou capaz de conter mais. Depois disto, via com Jesus outras pessoas e disse: a coisa mais essencial e necessária numa alma é a caridade. Se não há caridade, acontece como aquelas famílias ou reinos que não têm governantes. Tudo está transformado, as coisas mais belas ficam obscurecidas. Não se vê nenhuma harmonia. Quem quer fazer uma coisa e quem outra. Assim acontece na alma, onde não reina a caridade. Tudo está em desordem. As mais belas virtudes não harmonizam entre elas. Por isso a caridade se chama rainha, porque tem regime, ordem e dispõe tudo. Capítulo 26. 31 de outubro de 1900. A medicina mais saudável e eficaz nos momentos mais tristes da vida é a resignação. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me fora de mim mesma e encontrei a rainha mãe. E vendo-me, começou a falar da justiça, de como está prestes a descarregar-se com toda a ira contra as nações. Disse muitas coisas sobre isto, mas não tenho palavras para o expressar, e enquanto estava aí, via todo o céu cheio de pontas de espadas contra o mundo. Em seguida, acrescentou: minha filha, tu, muitas vezes, desarmaste a justiça divina e te contentaste a receber sobre ti seus golpes. Agora que a vês, no cúmulo do furor, não te desanimes. Senão, sê animosa, com ânimo cheio de santa fortaleza, entra nessa justiça e dá-lhe. Não tenhas temor de
as espadas, do fogo e de tudo o que possas encontrar. Para obter este propósito, se te vires ferida, golpeada, queimada, rejeitada, não retrocedas, senão que te estejas de estímulo para prosseguir. Olha, para fazer isto, vim eu em tua ajuda, trazendo-te uma vestidura, com a qual, usando-a, tua alma adquirirás valor e fortaleza para não temer nada. Dito isto, tirou do seu manto uma veste entrelaçada de ouro gespeado, de várias cores, e vestiu a minha alma, e deu-me o seu filho, dizendo: E eis que, como penhor do meu amor, te dou em custódia o meu amadíssimo filho, para que o guardes, o ames e o contentes em tudo. Procure fazer as minhas vezes, para que, encontrando em ti toda a sua alegria, o desgosto que lhe dão os demais não lhe possa causar tanta pena. Quem pode dizer como fiquei feliz e fortificada ao ser vestida por esta vestidura e com a amorosa prenda entre meus braços? Felicidade maior certamente não poderia desejar. Então a rainha mãe desapareceu e eu fiquei com o meu doce Jesus. Tendo girado um pouco pela terra, e entre tantos encontros, nos encontramos com uma alma em poder do desespero. Tendo compaixão dela, nos aproximamos, e Jesus quis que eu lhe falasse para lhe fazer compreender o mal que fazia. E com uma luz que o próprio Jesus me infundia, lhe disse: a medicina mais proveitosa e eficaz, nas circunstâncias mais tristes da vida, é a resignação. Ao ficares desesperado, em vez de tomares o remédio, estás a tomar o veneno, para matar a tua alma. Não sabes tu que o remédio mais oportuno para todos os males, a coisa principal que nos faz nobres, nos diviniza e nos assemelha ao nosso Senhor, e tem virtude de converter em doçura as mesmas amarguras, é a resignação. Que coisa foi essa de Jesus sobre a terra, senão um continuar o querer do Pai, e enquanto estava na terra, estava unido com o Pai no céu? Assim a alma resignada, enquanto vive na terra, a alma e sua vontade está unida com Deus no céu. Pode-se dar coisa mais querida e desejável que esta? Aquela alma, como sacudida, começou a se acalmar, e eu, junto com Jesus, nos retiramos. Seja tudo para a glória de Deus e seja sempre bendito. Capítulo 27. 2 de novembro de 1900. Quem habita em Jesus nada no oceano de todos os contentamentos. Esta manhã me sentia toda oprimida e aflita, com a adição de que o bendito Jesus não se fazia ver. Depois de muito esperar, saiu de dentro do meu interior e, abrindo-me seu coração, me punha dentro, dizendo: fica dentro de mim, só aqui encontrarás a verdadeira paz e estável contente, porque dentro de mim não penetra nada do que não pertence à paz e felicidade. E quem habita em mim não faz outra coisa que nadar no oceano de todos os contentamentos, enquanto ao sair de mim, ainda que a alma não se desse ao trabalho de nada, só de ver as ofensas que me fazem e o modo como me desgostam, já vem a participar nas aflições e fica perturbada por isso. Por isso tu, de vez em quando, esquece de tudo, entra dentro de mim e vem a saborear minha paz e felicidade. Depois saí fora e faz-me o ofício de reparadora minha. Dito isto, desapareceu,